Como você pode escrever com intensidade emocional? Como passar essa intensidade para a sua cena? Talvez um bom começo seja pensar numa biografia. Quem sabe a sua biografia. Pense em como ela seria. Você viveu tudo que está escrevendo, não é? Então é claro que você está escrevendo com uma intensidade emocional muito grande, muito maior, porque você viveu aquilo. Esse é o melhor exemplo para a gente entender e começar a pensar sobre intensidade emocional no texto. Mas agora a pergunta é: e quando estamos escrevendo ficção? Nós temos que parar por um momento e imaginar a vida de outra pessoa, do seu personagem do seu livro. O que ele gosta, o que não gosta, quais são seus medos, seus desafios, tudo o que ele quer, tudo que está na sua cabeça. Quer dizer, na cabeça do escritor. Então, qual o segredo para se escrever com emoção? É simples. É pegar emprestado da sua experiência pessoal e colocar no personagem. É claro que nossas experiências pessoais já aparecem nos textos naturalmente. Existem personagens que vivem situações que nós já vivemos, situações parecidas com a que nós já passamos. Isso acontece de forma subconsciente, muitas vezes. A verdade é que nós colocamos na vida de personagens emoções que nós já vivemos no nosso dia a dia. Você, sendo um escritor iniciante ou não, você já percebeu, já passou por isso. É como se essas emoções estivessem presas no seu peito e o texto fosse um terreno onde você pode plantá-las naturalmente. Virginia Woolf escreveu em um dos seus livros o seguinte: cada segredo da alma de um escritor, cada experiência de sua vida, cada qualidade de sua mente está escrita em sua obra. Ernest Hemingway também é muito conhecido por colocar suas experiências nos seus textos. Você pode escrever como se fosse escavar, como se você fosse um Indiana Jones atrás de emoções. Você encontra alguns elementos, algumas emoções da sua vida e coloque um novo contexto no seu livro. Mas são seus elementos. Você também pode redirecionar situações que aconteceram em sua vida. Um exemplo: talvez você tenha brigado com seu pai, talvez, e vocês nunca mais se falaram. Perceba que isso já é um material perfeito para um romance. Na verdade, ninguém precisa saber se foi verdade, se foi mentira, isso não importa. Mas de alguma forma, o fato de ser real tem uma intensidade emocional mágica. Acontecimentos reais tendem a ser emocionais e intensos. Acho que você já entendeu o que eu estou querendo dizer. O que nos torna reais são nossos conflitos internos. As pessoas mais autoconfiantes que você conhece têm conflitos internos, sim. Ela pode não te falar, não chamar a sua atenção, mas você pode ter certeza de uma coisa: ela tem conflitos como qualquer outra pessoa. E quando eu falo de conflitos, instantaneamente falamos de escolhas. Um filósofo já disse: nós somos as nossas escolhas. Agora traga isso para os seus personagens. Sim, eles têm os mesmos conflitos que você. Talvez ele não queira aceitar o emprego, mas a situação da família o obriga. Ele é um músico, mas agora tem que trabalhar num escritório e deixar seu sonho para trás. E agora, quanto conflito essa situação evoca, hein? Você tem medo de quê? De ficar sozinho? Traga isso para o seu personagem. Talvez ele tenha medo de escuro. Talvez ele goste de se fechar dentro de um quarto para se sentir mais seguro. No meu livro Garota com Serpente, o personagem tem que ajudar o pai, que está sendo incriminado no caso de fraude. Mas o que acontece quando ele descobre que o pai realmente é culpado? O medo de falar algo contra o pai o esmaga. É natural que ele queira ajudar o pai, mas e sua ética, sua moral? É conflito puro. Para escrever, eu entrei em contato com as emoções que eu tinha: segurança familiar, respeito, dedicação, conceitos religiosos. Em poucas palavras, o subtexto é: você culparia o seu pai, seu protetor, mesmo que ele estivesse errado? Ou se negaria a fazer isso? Para deixar mais claro, você deve se conectar a sentimentos que estão em você. Eles é que vão te impulsionar.
Exemplo, pense naquilo que assusta, naquilo que te dá medo. Não se trata de filmes de terror, mas do medo de não sentir nada pelas pessoas, por exemplo. Medo de ter trabalhado tanto para nada. Medo da morte de um parente. Faça esse exercício. Encontre e pense o seu maior trauma, seu medo, o arrependimento e crie uma história em torno deles. Exemplo, no meu livro, A Maquiadora, uma mulher cresceu com um trauma por ter causado um acidente que matou sua colega quando ela tinha 7 anos de idade. Ela vivia obcecada com isso, tenta a todo custo maquiar a realidade. Daí o título. Tudo gira em torno do trauma, isso é o que é importante. Procure arrependimento que você tenha, um medo, e com certeza você vai encontrar a emoção para escrever a sua história. Filmes de apocalipse são sobre medo, medo do ser humano perder tudo que ele conquistou. Você já teve esse medo. Ah, não, mas teve o medo de perder o emprego. É igual, é parecido. Você conhece esse medo. E quando você trabalha com eles, as palavras virão aos poucos, elas têm que vir, não force. A autora dos Contos da Aia diz que quando escreve, trabalha com uma emoção que já existe em sua volta. O medo das mulheres se transformarem em fábricas de fazer bebês. Apenas, isso é real. Agora eu te pergunto, que outras emoções que te ocorrem agora que podem te impulsionar na história? Numa construção do personagem, para que eles sejam escritos com uma emoção genuína, raiva, apatia, desespero. Desculpa te dizer, mas eles estão dentro de você, procure por elas. O problema é que muitos escritores esquecem disso. Esquecem, deixam para lá. Você já foi sequestrado emocionalmente? Ou seja, você já tomou uma atitude impensada? Ótimo, seu personagem também. Todos nós já tomamos atitudes impensadas. As personagens, sua história será escrita com essa lembrança. E só isso fará com que se tornem emocionais. Mas você pode se perguntar, por que escrever com essa intensidade emocional é tão importante? Por que isso tudo? Por que isso causa tanta diferença no texto? A resposta é, porque nós, seres humanos, vivemos querendo entender nossas contradições. Os leitores são assim. Personagens que lutam com as suas emoções nos provam, em algum nível, que nós também temos força o suficiente para lutarmos com as nossas. O leitor que fará essa jornada emocional, ele deseja aprender mais sobre ele e o mundo em que ele vive, em que nós vivemos. Somos contraditórios por natureza. Pensamos em 100 coisas diferentes antes de nos decidirmos. Isso nos torna humanos. Se a sua história, seu personagem, refletir isso, seu trabalho será reconhecido como emocional, seu texto emocional. Faça esse exercício. Lembre-se de um momento em que você sentiu vergonha, raiva, você se sentiu triste ou perdido. Pega uma dessas emoções, escreve o que aconteceu naquele dia, o que você sentiu. Por que você se sentiu assim? Tenha em mente que os leitores procuram emoções intensas. Ok? Pensa um pouco sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo.